Então, o que nós temos mais de capital? Marx vai analisando o livro do Capital o processo que vai, né, da mercadoria, né, passando pelas próprias mercadorias até a transformação a constituição do dinheiro, até a transformação do dinheiro em capital. Então, há toda uma trajetória do capital que o Marx vai acompanhando. E, num certo momento dessa trajetória, o Pascal identifica uma passagem absolutamente decisiva. O que diz o Marx? Marx diz o seguinte: ele está analisando a mercadoria e começa a falar da troca de mercadorias. Ele diz: as mercadorias, elas não podem ir ao mercado sozinhas, elas não podem ir caminhando por si sós para se vender no mercado. Portanto, para que haja a troca de mercadorias, para que haja circulação de mercadorias, é necessário o quê? É necessário, né, que haja uma figura nova, que haja a referência à subjetividade do livro. É preciso que haja o portador dessa mercadoria, que é o sujeito, né, que tem capacidade para realizar um ato próprio do ato político, pelo qual, né, uma mercadoria é transferida para outra pessoa, né, que, por sua vez, recebe um equivalente por essa mercadoria. Veja, então, que essa passagem ela mostra a exigência, a necessidade da emergência de uma categoria jurídica fundamental, que é a forma jurídica, a forma do sujeito de direito, que é o ato da relação jurídica, como diz o Pascal. Então, vejam só, primeiro, a necessidade, né, da emergência dessa figura para que a circulação mercantil seja possível. E a dependência dessa categoria jurídica no processo de troca mercantil. Então, para que surge, né, a categoria jurídica fundamental? E com ela a liberdade e a igualdade, sem a qual é possível a troca de mercadoria. Né? Para que surge, né, surge essas categorias? Ela surge justamente para que se estabeleça o circuito de trocas mercantis, para que a esfera da circulação seja possível, para que seja possível a realização do valor das mercadorias. Veja a dependência, portanto, está estabelecida pelo Marx entre a circulação mercantil, né, e a forma jurídica. Para que surge as categorias jurídicas, elas surgem pela necessidade da troca mercantil, da circulação da mercadoria. Aí começa um desciente caminho. O Marx prossegue a análise, mostrando a emergência do equivalente geral, que é o dinheiro, e mais à frente um pouco, ele vai mostrar como o dinheiro se passa ao capital. Olha, para que o dinheiro vire capital, vai dizer o Marx, e o Marx vai recolher essa passagem e trabalhar. Né? Para que haja essa transformação, é preciso também a intermediação do nível jurídico. É preciso que haja a circulação de uma mercadoria muito especial, que só pode circular justamente por causa da presença do nível jurídico. Para que haja o estabelecimento da relação de produção capitalista, relação capital, é preciso duas condições do Marx. A primeira condição é que o homem seja livre, liberto, né, dos meios de produção, das condições materiais da produção. Que ele não tenha instrumentos de trabalho, matéria-prima, não consiga ele próprio fabricar os produtos. E Marx mostra historicamente como se dá esse processo da expropriação do trabalhador do campo. E a outra condição é que o homem seja livre no sentido de que ele pode dispor de si mesmo. Com a emergência da liberdade e da igualdade e da capacidade jurídica. Então, o homem que não era livre, nem é igual, na cidade pré-burguesa,
feudalismo não era livre, né? O feudalismo, o indivíduo estava subordinado ao outro, havia uma relação de submissão, uma pessoa a outra, né? Não é verdade? Nem, por via de consequência, havia igualdade entre as partes. Ora, no início da formação do capitalismo, há todo um processo, né, de justamente libertação do homem. Né? O homem fica livre, né, dos laços que o prendem ao outro. Né? E a liberdade significa o quê? Significa que ele pode agora, né, alienar-se a si mesmo, oferecer-se no mercado por tempo determinado para outrem. Né? Ele pode dispor da única coisa que ele tem, da única mercadoria que ele tem, que é a forma de trabalho. Ora, as categorias jurídicas estão aqui atuando, né? Que é aquele segundo da circulação do homem. O que o direito faz? O direito transforma o sujeito, né? Transforma a pessoa, né? Em um objeto mecanismo que pode ser disponibilizado pelo próprio agente por tempo determinado, porque senão ele viraria escravo. Esse momento da história é bastante impressionante. Né? Veja, durante milênios, né, a humanidade não reconheceu a liberdade e a igualdade. Essas categorias que não são tão familiares, nós respiramos a liberdade e a igualdade. Nós temos a perceber que a liberdade e a igualdade nos constituem enquanto sujeitos. Né? No entanto, nesse momento, a humanidade sequer percebeu que era possível se viver em liberdade e igualdade. Nos milênios, conseguimos explorar. Se nós pudermos voltar ao tempo, irmos numa aldeia feudal e falássemos para as pessoas que é um absurdo a sujeição do qual elas viviam, que era um absurdo viver disposição de liberdade e igualdade, ninguém nos entenderia. Seria impossível a comunicação, tamanho é absurdo o que Deus vive naquela sociedade, né? É absurdo dessas categorias. São estranhas as suas condições de existência reais. No entanto, um dia, um belo dia, se abre a janela e uma luz radiosa penetra o ser humano. A liberdade e a igualdade passam a ser agora exigências absolutas, irredutíveis, tanto que o homem é definido para essas categorias. Não há humanidade que se define exclusivo de liberdade e igualdade. São direitos, dizem, inalienáveis do ser humano. Algo que nem era perceptível pelas pessoas, passa agora a ser o quê? Passa agora a ser imprescindível, a constituir o próprio homem. O que aconteceu? Né? Para que passássemos, né, de uma situação a outra, né, na história da humanidade. Justamente isso. A necessidade que o capital tem, né? A necessidade que o capital tem, né, de constituir, né, o homem como sujeito de direito. Portanto, botar a verdade e a igualdade para quê? Para que ele possa circular como o mercado tem qualquer. Para que ele possa circular, é importante que ele possa vender com a força de trabalho para o outro. E para que os burguês possam, então, consumir essa força de trabalho produtivamente no processo de trabalho.